A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem
coisas que só Jesus faz, só Jesus faz. Bom dia, espero que você, telespectador internauta, tenha se deleitado com esta orquestra Louvores Eternais. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 1º de abril. Muita gente nesse dia gosta de pregar uma mentira, por ser considerado o dia da mentira. E eu queria dar um conselho para você que talvez já tenha até se programado para pregar uma peça ou pregar uma mentira para alguém nesse dia. A Bíblia nos diz que Satanás é o pai da mentira. E eu acredito que você jamais gostaria de ser tratado ou considerado como um filho de Satanás ou como um filho do diabo. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Satanás é o pai da mentira. E quem mente está se colocando na condição de um filho do diabo. Paulo, escrevendo em suas epístolas aos Efésios, aos Filipenses, ele recomenda: não mintais uns aos outros, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, disse Jesus, de sorte que aqueles que querem andar na verdade jamais vão estar compactuando com a mentira, mesmo que seja brincando, mesmo que seja numa brincadeira, não é? Eu gosto muito de contar uma história que eu ouvi faz muito tempo. Dizem que havia um grupo de jovens na beira de uma lagoa, estavam bebendo e tomando banho lá na lagoa, e um dos jovens, num determinado momento, optou em ir dar um mergulho. E enquanto ele estava lá, já um pouco embriagado, ele gritou por socorro, que estava se afogando. Os amigos se levantaram, foram ao encontro dele. Quando se aproximaram, ele começou a gargalhar, dizer para eles que eles eram uns otários e levou na brincadeira. Voltaram à beira do lago, estavam bebendo. Outra vez, aquele moço resolveu ir até as águas para se banhar. Outra vez, ele agora clama por socorro, só que desta vez ele estava sofrendo cãibras, ele estava realmente se afogando, morrendo por afogamento. E enquanto ele gritava, os colegas que estavam lá na beira do lago começaram a dizer: já está preparando mais uma, que ele morra. E ele desceu e não subiu mais. Mesmo brincando, muitas vezes, quando faltamos com a verdade, poderemos ser os mais prejudicados. A exemplo deste moço que perdeu a vida por estar mentindo. Por isso, nesse dia da mentira, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, recomendamos o que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, venha para Jesus, ande na verdade e jamais abra os seus lábios para pregar uma mentira, mesmo sendo no dia da brincadeira da mentira. Nesse instante, eu gostaria de que você ficasse agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Falar hoje do versículo número 13 ao versículo número 18 do capítulo 3. Falar que, do jeito que nós nos encontramos aqui, que em meio à perversidade ainda há o remanescente, não é? Em meio ao caos, em meio à palavra pervertida, mas sempre há o crente, o remanescente, aquele que então rebusca em oração, em meditação da palavra e em colocar sã doutrina para que as coisas possam então serem endireitadas. Vamos ler o texto, verso de número 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado
em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amados irmãos, é preciso lembrar que nós estamos falando sobre o culto que agrada a Deus. E que o culto que agrada a Deus, ele é percebido não apenas no momento litúrgico, ou nessa hora que nós estamos aqui, mas tem toda uma preparação da nossa vida pessoal para a entrega desse sacrifício vivo ao Senhor. Se nós nos espantamos quando no momento da hora do culto em que nós marcamos a vir à igreja, a sentarmos e assim prestar um culto ao Senhor, nós nos espantamos quando esse culto ele é aleijado, ou seja, ele não é prestado na sua inteireza. Quanto mais quando nós pensamos como é que nós estamos vindo à igreja, vindo à reunião dos santos, a esse compromisso semanal, como é que nós estamos vindo? É um corre-corre, são muitas tarefas, atividades que devemos desenvolver, e no desenvolver das atividades do nosso corre-corre, das nossas preocupações, acabamos por negligenciar esse preparo para o culto. Aquilo que de fato deveríamos parar um pouco e meditar. E justamente na lição de hoje, permitam uma particularidade, e talvez ele vai estar me ouvindo e ele não vai se preocupar com isso. Os irmãos sabem que eu estou no CONAN, né? No Conselho de Apoio Ministerial, e eu faço as escalas da igreja. E eu fiz a escala há uma semana atrás. E quando eu coloquei para que fosse corrigida a escala, um dos diáconos pediu para que fosse retirado do mês de março. E ela retorna, só que quando ela retornou, eu pedi para uma pessoa consertar. E aí ela consertou, mas a gente esqueceu, tanto eu como a pessoa que eu pedi para consertar, de publicar. E quando eu estava finalizando o sermão hoje, eu me lembrei, disse, quem vai dirigir o culto? Aí era o diácono Fábio. 6h20, eu liguei para ele, perguntei se ele podia. Ele disse, não, pastor, é 6h20, eu nem me preparei. Eu disse, não, meu irmão, graças a Deus por isso, não se preocupe. E ele, não, pastor, mas não se preocupe, eu gostei do que eu ouvi, eu não me preparei. Ele estava numa atividade do seu trabalho, ele ia ter uma reunião, ele não sabia que hora ia terminar essa reunião, e por mais que ele quisesse fazer a obra do Senhor, e ele se sente feliz nisso, e eu gosto também disso, quando alguém está entusiasmado em fazer a obra do Senhor, isso é muito bom. Ele teve essa preocupação de dizer, não. Amém, irmãos? Eu preciso lembrar também que o profeta Malaquias, ele já havia profetizado sobre a vinda de Cristo. Ele havia profetizado sobre aquele que iria preparar o terreno para que o Rei dos Reis pudesse vir. É justamente nesse texto que aparecem essas profecias.
E quem ia preparar era justamente o que Malaquias diz, o mensageiro, que ia preparar o caminho. Essa promessa, ela é cumprida após 400 anos, quando João Batista aparece no deserto, pregando o batismo de arrependimento. E ele estava justamente preparando a chegada de Jesus. Malaquias diz que será um grande dia a vinda do mensageiro da aliança, e que todos que anseiam a vinda dele certamente o verá. Lembremos que Deus traz uma palavra muito dura no texto de Malaquias, uma palavra muito dura aos responsáveis do culto, os sacerdotes, e também para o povo. Porque existe essa ideia, é uma ideia humana, é uma ideia de uma mente falha. Preste atenção, isso ocorre comigo e com você, de não assumirmos as nossas dificuldades e a nossa culpa. Você percebe que sempre a gente está se justificando, jogando a culpa em outra pessoa? Era assim naquele momento, era um jogando a culpa no outro. E quando um não jogava a culpa no outro, jogaram a culpa em quem? Em Deus. E o que estava acontecendo, lembrando, era que os irmãos estavam trazendo as ofertas para o culto de forma defeituosa. Era o resto do resto. E isso acontecia porque havia uma conveniência, ou uma conivência, melhor dizendo, conivência dos sacerdotes, que estavam aceitando essas ofertas defeituosas, enquanto o povo reclamava, questionando a Deus em que eles estavam errando. Deus então apontava, revelava, levantava um profeta para lembrar da sua aliança, aliança de amor, para lembrar que aquele povo era um povo escolhido. E com isso, uma exortação aos sacerdotes que estavam negligenciando o culto e por demais aceitando qualquer coisa, pensando que Deus então aceitaria essas qualquer coisa. Então, nessa introdução, estou apenas lembrando que a gente já viu, e que não pode continuar na mente do povo de Deus. Definitivamente, você pode prestar um culto dizendo: Deus aceita qualquer coisa, mas eu tenho certeza, não por mim mesmo, mas pelo aquilo que Deus está revelando na sua palavra, que Ele não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. E é no capítulo 3 que nós temos uma palavra direcionada mais uma vez para o povo e para os sacerdotes, de que Deus, Ele iria purificar a igreja, e que Deus iria limpar a igreja. O profeta então usou duas analogias, lembre-se delas. Ele usou a analogia do ourives, a analogia do sabão. O ourives, que tinha aquela profissão de trabalhar com metais preciosos, e que ao esquentar o metal precioso, ele então retirava as impurezas, aquilo que não era propriamente ouro ou prata. Então ele purificava aquele metal. Aqueles lavadeiros que usavam então a potassa, o sabão, eram aqueles então que limpavam, que alvejavam os tecidos. E aí Malaquias, utilizando dessa analogia do próprio Deus, ele estava dizendo que na igreja de Deus, é Ele, o próprio Deus, que limpa e que purifica. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a igreja de Deus, o corpo de Cristo, extra denominação ou igreja local, o corpo de Cristo, os santos, os fiéis, o que Ele transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, o povo de Deus, os escolhidos,
Esse povo, fica claro para nós que é um povo que se reúne sempre para adoração, para adorar a Deus em primeiro lugar, para ser edificado na palavra, no ensino. E de que, se por acaso houver alguma contaminação no meio desse povo, Deus limpará. Ele purificará, para que não haja impureza nem sujeira no meio da igreja, no meio do seu povo. A limpeza e purificação proposta por Deus e por Ele então realizada tem a finalidade de conscientizar o povo do culto que agrada a Ele. É essa a ideia. Não tem como você oferecer um culto ao Senhor, ou você pode até oferecer, mas Ele não vai aceitar se houver impureza, se houver sujeira. É interessante que até mesmo naquilo que a gente fala como pregação, ou naquilo que a gente canta como canção de louvor a Ele, também tem que ser purificado. Esses últimos dias, na consciência cristã, nós fomos bombardeados mais uma vez por pregadores que traziam então sermões e exposição do texto, e que mais uma vez enfatizava o cuidado que nós como igreja devemos ter de purificar e limpar o púlpito, para que o púlpito seja a voz de Deus e não a voz de algum eloquente, de um mentiroso, de um enganador. A nossa responsabilidade também de não cantar e ouvir qualquer coisa pensando que é louvor a Deus. Uma constatação minha, mas talvez seja a sua constatação. Talvez os mais antigos aqui, os que eram crentes ali na década de 70, de 80, de 90. Você lembra que as canções que eram cantadas na igreja eram exclusivamente cantadas só na igreja? E que quando eu frequento igreja desde 87, e que nós não ouvíamos nenhuma canção na FM? Quem é mais antigo, lembra disso? Você não ouvia nenhuma canção na FM, nem na propaganda da Rede Globo. Quando foi que nós começamos a ouvir músicas na FM e nas TVs? Quando essas músicas passaram a ser antropocêntricas, ou seja, tiraram o louvor ao Senhor e começaram a louvar a si mesmo. Prestando atenção nisso? Nas canções mais populares, está na boca do mundo. Você chega numa reunião de família, onde a maioria é mundana, aí pede logo um louvor, um hino. Erra logo aí, né? Que hino não tem nada a ver com música. E a música tem a ver com o hino, mas o hino é diferente de qualquer canção. O hino é que tem no hinário. Mas você percebe que a gente chega, por exemplo, chega até numa festa de casamento, está lá o pau quebrando, o uísque com força, cerveja à vontade, um rock adoidado, depois um louvor, e está todo mundo bêbado e levantando as mãos. Já perceberam isso? Sabe por quê? Porque essas canções, elas podem tocar o teu coração, mas não tocam o coração de Deus. E é uma lástima ter que colocar isso na liturgia cultica de um culto ao Senhor para agradar as pessoas e não a Deus. E eu quero aproveitar o culto de doutrina para justamente doutrinar. Para me doutrinar. Para mim não abrir negociação com o mundo, porque não há negociação com o mundo, é mundo, igreja é igreja. E aqui Malaquias deixa isso bem claro, nítido, limpo para nós.
O culto tem que agradar a Deus e não a você. E se o culto não está te agradando porque a música é retrógrada, porque a palavra é morosa, ore para quem está cantando e pregando, mas ore por você também, para que você não esteja equivocado. No verso de número 6 do capítulo 3, nós vimos então uma menção da imutabilidade de Deus. O que é isso? Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo. Glória a Deus. E Ele não muda, e pelo fato dele não mudar, Ele tem toda a autoridade em chamar a atenção do povo, lembrá-los de que Ele não esqueceu a sua aliança. Tem isso em mente, irmãos. Deus, Ele não esqueceu da sua aliança. Ele não esqueceu daquilo que Ele revelou para nós. Você pode estar cansado, você pode estar amargurado, você pode estar decepcionado, você pode estar triste, depressivo, você pode passar por um problema, mas aquilo que Deus prometeu na sua palavra há de ser cumprido na vida de cada um de nós. Isso quer dizer, amados irmãos, preste bem atenção nisso, se Ele de fato te salvou, e Ele te salvou, porque é a fé que você exerce nessa salvação em Cristo Jesus. Você pode passar por qualquer circunstância na sua vida, mas a salvação não é retirada de você. Por isso não há cabimento de você duvidar do sacrifício de Cristo, duvidar do poder de Deus, duvidar da redenção. Você não pode duvidar. Ele é suficiente para te salvar, e não é as circunstâncias que vão estabelecer se você é ou não salvo, mas é o estado de graça em que você está e a mudança de vida que você teve. Ele não esqueceu dos seus decretos. E o que o povo deveria então seguir era tudo aquilo que Deus havia então decretado. Nesse momento aqui, nesse contexto, o povo deveria lembrar de toda a aliança que Deus fez com ele. Por quê? Porque Deus chama o povo para voltar-se para si. É como se ele dissesse assim: ei gente, volta-se para mim. Talvez Ele esteja dizendo a algum de nós nessa noite: ei, volte-se para mim. Sou eu a razão da tua vida. Sou eu a razão do teu ministério. Sou eu a razão do teu trabalho, do teu casamento, dos teus filhos. E sobretudo, sou eu a razão da tua salvação. Se não fosse por Deus, você não tinha encontrado salvação. Se não fosse por sua misericórdia e graça, não tinha encontrado salvação. Percebe, irmãos, que da parte de Deus não falta absolutamente nada. O que poderia ser feito, Ele cumpriu de forma cabal. Essa ideia maravilhosa. É nesse momento então que nós temos esse texto clássico, né? Onde o povo pergunta a Deus: em que nós estamos te roubando? Em que nós estamos defraudando? E Deus, Ele é enfático em dizer que o povo estava roubando nos dízimos e nas ofertas, e que por isso eles estavam sob maldição, pois a grande parte, né, da nação estava corrompida e a igreja estava roubando a Deus. Na próxima segunda-feira você ouvirá a continuidade desta mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas antes, quero lembrar a todos que o programa Opção para a Vida, nos dias 16 e 17, estará celebrando o 31º aniversário
de programas no ar. Também, simultaneamente, estaremos realizando uma conferência missionária em nossa igreja. Foi especialmente convidado para estar conosco a cantora Denise e o seu esposo, o pastor Miguel, especialmente convidados da cidade de São Paulo. Você não pode perder. De hoje a 15, a cantora Denise e o pastor Miguel celebrando o 31º aniversário do programa Opção para a Vida e, simultaneamente, a conferência missionária de nossa igreja. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Os nossos cultos de escola dominical é às 9 horas da manhã, 18 horas culto divino. Às segundas-feiras, às 14 horas, nós temos círculo de oração das senhoras. Venha orar conosco. Às terças-feiras, nós temos culto de oração para a família. E às quintas-feiras, nós temos culto de doutrina, transmissão online. Você está cordialmente convidado. Nos assista no YouTube, faça também sua inscrição ou nos acompanhe no Instagram da Igreja do Calvário, IECC IEC Calvário. Você certamente será abençoado. Até amanhã, isto é, até a próxima segunda-feira. Amanhã não temos programa. Tenham todos um bom final de semana e que todos fiquem com Deus. Amém.